E aí galera do Me Salva, eu sou o Renan e a gente vai dar uma estudada no nosso curso de isostática. Primeiramente, no nosso curso de isostática, o que a gente precisa ter em mente que a gente vai precisar dele? A gente vai ter alguns conceitos fundamentais da nossa mecânica vetorial, ou conhecido por mecânica, que a gente precisa desses conceitos básicos para a gente conseguir ter um desenvolvimento melhor no nosso curso. O que seriam conceitos básicos? A gente vai dar uma revisada no nosso conceito de força e momento, por exemplo, só que se a gente tiver esses dois conceitos bem frescos em mente, eles são muito interessantes para a gente conseguir ganhar agilidade, por exemplo, na nossa resolução de exercícios, tá? Como é que vai funcionar? A gente vai ter algumas aulas de revisões. Por exemplo, a gente vai revisar os nossos conceitos de força e momento e, por exemplo, a gente vai revisar as nossas condições de equilíbrio. São só exemplos. Vai ter algumas revisõezinhas mais, como por exemplo, cálculo de reações, em que a gente vai ter aulas teóricas, breves aulas teóricas sobre isso, certo? Condições de equilíbrio é outro exemplo, tá? Aí, o que mais a gente vai ter? A gente vai analisar várias estruturas e elementos isostáticos. O que seria uma estrutura isostática? Por exemplo, uma estrutura de um telhado, uma estrutura em que a gente restringe as forças e os movimentos em algumas direções e a gente só restringe o necessário, a gente não restringe mais do que precisa. Aí, além disso, a gente vai ter uma parte de solicitações. O que seriam solicitações? Como é que elas agem nas nossas estruturas, em cada seção que a gente tem, por exemplo, e qual a importância dessas solicitações. Essas nossas solicitações, elas muitas vezes, essa vai ser uma nossa novidade que a gente vai ter com relação aos nossos conceitos básicos, só que elas muitas vezes são bem simples, os conceitos, e se a gente conseguir dar uma atenção especial e uma analisada boa, a gente vai conseguir entender da mesma forma. Aí a gente vai analisar algumas estruturas específicas. Quais seriam as nossas estruturas específicas? Seriam as nossas vigas, nossas boas e velhas conhecidas vigas, onde a gente tem uma estrutura linear em uma direção só. A gente também vai analisar outras estruturas específicas que seriam os pórticos, que um pouquinho diferente da viga, a gente podia conceituar como sendo várias vigas juntas, fixas. A gente também vai ter o conceito e alguns exemplos de grelhas, que a gente vai entender o que é. E o que não poderia faltar, que é a nossa boa e velha conhecida, as nossas treliças, certo? Esses são alguns dos nossos exemplos que a gente tem de estrutura isostática, certo? Como é que vai funcionar? A gente vai ter várias aulas, algumas teóricas. Depois das nossas aulas teóricas, a gente vai ter algumas aulas práticas. As nossas aulas teóricas, elas vão servir de base. Elas vão ser a nossa base de conhecimento para a gente conseguir, na nossa aula prática, resolver exercícios. É claro que a parte mais interessante é resolver exercícios. Só que a gente não consegue resolver os exercícios se a gente não tiver uma boa base e uma boa teoria na nossa mente, certo? Então é dessa forma que vai funcionar. Algumas aulas teóricas e posteriormente algumas aulas práticas. Aí, pensando agora na nossa isostática, no nosso curso, o que a gente pode ter, o que a gente pode pensar como sendo uma estrutura isostática? O que seria e por que a gente teria que estudar uma estrutura isostática? Vamos pensar aqui simplesmente na nossa casa, certo? Na nossa casa, a gente tem várias estruturas que não são isostáticas, elas são, digamos, mais que isostáticas. Elas não estão restritas somente aos movimentos suficientes, elas estão restritas muito mais. Só que tem uma estrutura em especial, que é o nosso telhado, que ela está restrita várias vezes, ela está restrita somente o número de movimentos que a gente precisa ter para ela ficar parada em cima da nossa casa. O que seria isso? Um telhado estaria simplesmente apoiado em cima da nossa casa. Simplesmente apoiado seria, por exemplo, a gente tem os nossos pilares, ou se tu pensar numa viga, a gente vai ter o nosso telhado simplesmente colocado em cima dela. E ele, dessa forma, vai ficar parado e vai ser suficiente para ele não sair voando, por exemplo, numa tempestade, certo? Agora, o que seria o nosso telhado? O nosso telhado
seria simplesmente um exemplo de treliça, aonde na nossa treliça, desenhar aqui uma das nossas treliças que a gente teria de telhado, aonde na nossa treliça, que seria o nosso telhado, estaria simplesmente apoiada nas nossas paredes, ou nos nossos pilares, ou vigas, depende de cada projeto. E, por exemplo, se a gente tiver uma carga de chuva, só complementar aqui o desenho do telhado, se a gente tiver, por exemplo, uma carga de chuva vindo sobre o nosso telhado, além de, é claro, o peso das nossas telhas, por exemplo, a gente vai ter alguns carregamentos que vão estar localizados na nossa treliça, e com os nossos conceitos de isostática, a gente vai conseguir analisar quanta força, qual é o carregamento que está sobre as nossas paredes, por exemplo. E dessa forma, posteriormente, a gente consegue dimensionar o que a gente precisa de parede, por exemplo. Esse é o nosso exemplo simples do que seria a isostática. E, claro, tem muitos outros elementos e muitas outras estruturas que são interessantes da gente analisar e estão no nosso dia a dia. Bom, a partir da próxima aula, a gente vai começar a dar uma revisada nos conceitos para então poder fazer os nossos exercícios. Até a próxima!